nossa imagem conforme a nossa semelhança. Já em Filipenses 2,7, Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 7, diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, não é? E achado na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fazendo um paralelo aqui entre Gênesis 1:26 e Filipenses 2, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8. Então, irmãos, é a Bíblia quem fala. É a Bíblia quem fala. Não é? Na verdade, esse concílio também, vale a pena, irmãos, falar a respeito dos concílios, porque são os concílios que nos trouxeram clareza, objetividade sobre alguns temas da palavra do Senhor. Neste caso, confrontando as seitas, o docetismo, o arianismo, não é? Que hoje os adeptos são testemunhos de Jeová, que negavam a divindade e aceitavam a humanidade. Por outro lado, outros aceitavam a humanidade e aceitavam a divindade e negavam a humanidade de Cristo. Então, ou seja, os concílios, irmãos, tiveram seu papel muito importante na história da era cristã, certo? No ano de 451, se você quiser pesquisar mais, fique à vontade para pesquisar mais. Mas certo é que aqui nós trouxemos alguma referência, uma parte histórica, mas agora nós vamos para os textos bíblicos que falam a respeito da divindade de Cristo. E depois nós vamos citar textos bíblicos que falam sobre a humanidade de Cristo. Tá? A Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, imutável, irrefutável. Não tem como negar, é a Bíblia que diz. Muito bem, vamos para a seleção de textos que falam sobre a divindade e a humanidade de Jesus Cristo. Mas vamos primeiro para os textos que afirmam a divindade de Jesus. Já temos os profetas, já no Antigo Testamento, declarando a divindade de Jesus. Já no Antigo Testamento, já nós vemos. Tá? Por exemplo, Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6. Diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Anote aí, nós vamos se apropriar agora de textos que falam sobre a divindade de Jesus Cristo, tá? A divindade de Jesus. Agora, Isaías 9,6 diz: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tá bom? Trazendo aqui a respeito da divindade de Jesus. Anote aí. Mateus, capítulo de número 1, verso de número 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Novamente, Mateus 1, 23, falando a respeito da divindade de Jesus. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. João capítulo de número 1, versos 1 a 3. Nós lemos, mas vamos ler novamente, falando a respeito da divindade de Jesus. Tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o Logos eterno, a palavra. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, colocando Jesus aqui como o Criador, a essência, a fonte de toda a criação, a divindade de Jesus. João capítulo de número 1, verso de número 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Note que o versículo anterior que nós lemos, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1,14, e o verbo se fez carne, ou seja, então Deus se fez carne, tá? Então, falando a respeito da divindade de Jesus, é a Bíblia, irmãos. Aqui quem fala é a Bíblia. João capítulo de número 8, verso de número 58. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou, usando aquela frase que Deus disse para Moisés, quando você se apresentar diante de Faraó. Moisés falou: mas eu vou dizer o que para Faraó, Senhor? Como que eu vou chegar lá para Faraó? Eu vou falar quem que me enviou. Deus disse: diga que o eu sou te enviou. Jesus se apropria disso porque ele é Deus,
Tá? Jesus mesmo diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, falando a respeito da sua pré-existência. Tá? A divindade de Jesus, não esqueça disso. João 14, dos versos 6 a 9. Respondeu-lhe Jesus: eu sou, mais uma vez, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Certo, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Diz ainda o verso 7 do capítulo 14: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Felipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos a Deus. Jesus disse: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não me conhecem, falando a respeito da sua divindade. Quem vê a mim, ou melhor, quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus falando. Tá? Nós estamos citando o texto aqui, falando agora a respeito da divindade de Jesus. Tá bom? Colossenses capítulo de número 2, verso de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. 100% Deus. 100% Deus. Inegável isso. Tá? Voltando um pouco para o Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 33. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Porque Jesus passeava por cima das águas. João capítulo de número 10, verso de número 30. Eu estou só citando textos bíblicos. Aqui quem fala é a Bíblia, irmãos. Aqui quem fala é a Bíblia. O nome do canal é @abrindo a Bíblia. Abrindo a Bíblia. João capítulo de número 10, verso de número 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Glória a Jesus. Deus Pai, Conselheiro, Príncipe da Paz. Este é o nosso Deus. Eu e o Pai somos um. Falando a respeito da divindade de Cristo. João capítulo de número 20, versos de número 27 e 28. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Falando a respeito da divindade. Poderíamos, irmãos, citar vários outros textos sobre a divindade de Jesus, porém, estes citados já são a expressão clara e objetiva, não é? Apoiando 100% a divindade de Jesus. Jesus, em João 10:30, eu e o Pai somos um. Falando a respeito da divindade de Jesus, inegável, irrefutável, é a palavra do Senhor imutável, permanece, ela foi a mesma ontem, hoje e será eternamente. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. É a palavra do Senhor, verdadeira, imutável, inegável, irrefutável, é a palavra do nosso Deus. Agora, irmãos, vamos para os textos que falam sobre a humanidade de Jesus. Jesus, 100% homem, 100% Deus. A união hipostática, a divindade habitando corporalmente, aleluia, num corpo humano, 100% Deus e 100% homem. Textos que falam agora sobre a humanidade de Jesus. João capítulo de número 1, verso de número 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo, lá no princípio, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, não é? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, único do gênio do Pai, cheio de graça e de verdade. Falando que o verbo se fez carne, falando a respeito da humanidade de Jesus Cristo agora, tá, irmãos? João 4,6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se ali, junto do poço, era cerca da hora sexta.
Jesus cansado. Isso é uma faculdade humana, irmãos. Cansaço é uma faculdade humana. É uma característica de alguém que é humano. Cansaço. O cansaço é uma característica de alguém que é humano. Tá? Eu não vou comentar sobre texto por texto. A Bíblia fala por si só. A Bíblia fala por si só. Achava-se ali o poço de Jacó, João 4,6. Jesus, pois, cansado da viagem. Cansado da viagem. Característica de um humano. Tá? João 11,35. Jesus chorou com a morte de Lázaro. Jesus chorou. Característica de um humano. Nós choramos. Tristeza, dores, características de uma pessoa humana. João 19:28. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Cansado, agora tem sede. Mais uma vez, uma faculdade humana, uma característica de um ser humano, ter sede. Deus teria sede? Deus teria sede? Irmãos, união hipostática, natureza teantrópica, 100% Deus, 100% homem, isso não se separa, tá bom? Isso não se separa. Jesus disse: tenho sede. João 19:28, declarando a humanidade de Jesus. Gênesis 3:15, lá no Antigo Testamento. Porém, Deus falando, a primeira profecia aqui, da Bíblia. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a tua semente e a semente, entre a tua descendência e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus falando a respeito da primeira profecia aqui da Bíblia. Tá? Porém, inimizade entre a semente da mulher e a sua descendência. Semente da mulher. Semente da mulher. Irmãos, declarando aqui mais uma vez a humanidade de Cristo. Como eu disse, eu não vou explicar texto por texto, porque nós temos um limite de tempo, tá? De vídeo. Mas a Bíblia, ela fala por si só. Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Declarando, irmãos, olha, explicitamente a humanidade de Jesus. Falando, citando até mesmo a sua família, neste contexto, citando até mesmo a sua família, os seus irmãos, suas irmãs, não é? Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça diante de Deus e diante dos homens. Lucas 3:23. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Nós podemos contar a idade de Deus? Podemos contar a idade de Deus? Deus eterno. Será que nós podemos contar a idade de Deus? Deus não é atemporal, Ele não é antes do tempo. Como assim Deus tinha 30 anos aqui ao iniciar o seu ministério? A parte humana, meus queridos. A parte humana, tá? Sendo como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Aqui é a genealogia que se finda em Deus, irmãos. Lucas 3. É a genealogia que se finda em Deus e também pelo qual em Deus é o início de todas as coisas. Mas diz claramente que Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Tá? Por quê? Declarando bem aqui, irmãos, a idade de Jesus, falando sobre a sua humanidade, tá bom? Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Nós já lemos isso aqui no começo. Nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Olha, irmãos, nascido de mulher, é a semente da mulher, humanidade de Cristo, tá? Filipenses 2, do 7 ao 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto aqui, irmãos, esse texto aqui, se a gente for acreditar somente que Jesus era divino, a gente vai cair num conflito, numa problemática tão grande, mas tão grande, porque se a gente for fazer uma leitura superficial do texto,
se a gente for declarar, às vezes, palavras simplesmente aí jogadas ao vento, a gente vai cair numa contradição, irmãos, olha, tremenda. Esse texto deixa claro: e achou-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se nós formos acreditar que Jesus era simplesmente ou somente Deus, quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Foi Deus que morreu na cruz? Quer dizer então que durante 3 dias o universo ficou sem um Deus? O universo ficou sem Deus, sem um Criador, sem um governador universal, que é Deus? Não, irmãos. Quem morreu na cruz foi a parte humana. A parte divina nunca deixou de existir. Entendam isso. Entendam isso, por favor. Jesus, ele tinha a dupla natureza, humana e divina, porque senão nós vamos acreditar na morte de Deus. Olha só a gravidade disso, irmãos. A gravidade de, às vezes, simplesmente falar algo sem analisar os textos. E achou-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, se nós acreditarmos somente na parte divina de Deus, de Jesus, nós vamos cair numa problemática terrível, terrível, tá? Por isso que vale a pena observar os textos, o contexto histórico, tá bom? O porquê do concílio lá no ano 451, combatendo as seitas que acreditavam que Jesus era somente divino, e também combatendo as seitas que achavam que Jesus era somente humano, tá bom? 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem. Hebreus 4,15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Esse texto. Porém, que como nós, quem está falando aqui? O escritor aos Hebreus era um humano. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas em nada pecado, em nada pecou. Ou seja, expressa claramente que Jesus era humano, tá? O nascimento de Jesus não foi um nascimento como um processo natural, onde um homem se coabitava com a sua mulher, tá? Não houve essa prática, certo? Tá bom? Porque senão, do contrário, Jesus herdaria a natureza pecaminosa de Adão, tá bom? Mas Jesus era 100% homem, nascido de mulher, filho de uma mulher, Gálatas 4,4, nascido de mulher, tá bom? A única diferença é que ele o processo do nascimento de Jesus não foi entre o homem e a mulher se coabitando dentro da prática natural, como nós conhecemos hoje. Mas Jesus é humano, diz a Bíblia, que em tudo ele foi tentado, da mesma forma que nós, mas em nada ele pecou. Em nada ele pecou. Tá bom? Irmãos, ainda mais, Lucas 7,34. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, tá? E dizeis: eis aí um comilão e um beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Quem come? Quem bebe? Deus precisa comer? Deus precisa beber? Irmãos, isso é característica de uma pessoa, de um ser humano, tá bom? E por fim, irmãos, para finalizar aqui o nosso vídeo, tá? A qual o objetivo é deixar a Bíblia falar. Veja que nós citamos aqui vários e vários textos bíblicos, tá bom? Para corroborar e confirmar a natureza divina de Jesus, também a sua natureza humana. Para poder encerrar o nosso vídeo, irmãos, nós temos aqui, abrindo a Bíblia, na primeira epístola de João, capítulo de número 4, versos 1 ao 3. Esse texto, irmãos, esse texto aqui é irrefutável. Esse texto aqui, irmãos, não tem como deixar de ler. João disse: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito, ou seja, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. O apóstolo João diz: olha, provai os espíritos, provai os ensinadores, provai os ensinamentos, e vede que o ensino verdadeiro, o Espírito realmente que é de Deus, o ensino genuíno, que provém de Deus, é aquele ensino que confessa que Jesus veio em carne. Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne,
diz que ele é o espírito do anticristo. Sabemos, irmãos, que no grego existem várias preposições. A preposição anti significa contra. Então todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne é contra Deus. É simples assim, é contra Deus. Tá? O verso 3 diz: e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Ou seja, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo. Tem o espírito do anticristo. É o anticristo. Anticristo, anti-Deus, contra Deus. Nós falamos aqui da preposição. Tá? Então o apóstolo João deixa bem claro, irmãos, esse ensinamento. Que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é o anticristo. É anti-Deus. Irmãos, nós estamos felizes, estamos muito alegres, porque é a palavra de Deus quem fala, irmãos. Aqui quem fala é a palavra de Deus. Tá? Nós somos simplesmente um canal. Nós defendemos, irmãos. Nós temos que defender aquilo que nós cremos. Tá? Não se omita, não seja omisso, não sejamos nós omissos, né? Para defender aquilo que nós cremos. Nós temos que defendermos a palavra, nós temos que defender os nossos princípios e não negar jamais, não se omitir jamais. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, irmãos. Espero ter de certa forma ajudado a nossa compreensão a respeito da dupla natureza de Deus, de Jesus, a sua natureza divina e a sua natureza humana, a união hipostática, no termo teológico teantrópico, tá bom? A natureza teantrópica de Cristo, que vem do termo grego theos, Deus, e antropoi, homem, tá? Então, irmãos, vejamos, nós citamos aqui textos, anote aí, anote os textos, faça você mesmo o seu estudo, define-se, ou melhor, chegue você mesmo a sua própria conclusão, mas deixe a Bíblia falar, irmãos. Deixemos a Bíblia falar, porque é a palavra de Deus, é a única regra de fé nossa, de fé e prática, tá? É a confissão das Assembleias de Deus, a única regra de fé e prática é a palavra de Deus que fala por nós e através de nós, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E eu deixo aqui mais uma vez o nosso convite para vocês: se inscrevam no nosso canal, @abrindo a Bíblia. Ajude-nos, irmãos, a alcançar mais e mais pessoas com a palavra de Deus, a sã doutrina, pela qual nela nós meditamos dia e noite, estudamos, lemos, relemos. Nós estamos, irmãos, fazendo conforme Jesus Cristo falou para Satanás lá na tentação, que nem, Mateus capítulo 4, que nem só de pão viveria o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, deixemos a Bíblia falar, deixemos a Bíblia falar, porque ela é viva e eficaz e produz em nós vida, ela produz em nós mudança, é a conversão, é a metanoia. A palavra do Senhor produz em nós vida, conversão, mudança, transformação de mente e de espírito. E o nome do Senhor como